Onde está a estrutura do teu coração? No que tem sido firmada sua estrutura, a base da sua vida? Eu sou o Felipe e este é o canal Grite o Caminho. Você tá aí? Galera, é o seguinte, eu tô, como diz aquele termo chamado pela molecada aí, a molecada trabalhava comigo, né? Um termo meio chulo, mas na verdade é o que eu tô sentindo, né? Eu tô meio, como eles dizem, pistola, como eles dizem, né? Eu acredito que isso significa que tô meio bravo, tô revoltado, né? O foco do nosso vídeo hoje é: onde está o seu coração? Onde está firmado o seu coração? O que realmente vale para você, né? Primeiro eu vou estar contando o que houve, o que deixou de haver, né? Para depois vocês estarem tendo uma prévia mais ou menos do que se passa nessa cachola. No começo da semana, terça-feira, lancei um vídeo chamado "O que faz a resistência numa guerra perdida", onde no vídeo dou fortes indícios e motivos do que faz uma resistência numa guerra perdida. Logo após, eu lancei outro vídeo com um reforço sobre o assunto. Um vídeo juntamente com a minha esposa e o que eu passo e o que a gente tem lutado, que aparentemente parece ser uma guerra que pode estar perdida ou pode não estar perdida, mas Deus está nos dando força para lutar. Bom, começa assim então. No começo de nosso relacionamento, eu e a Ana, nós descobrimos, né, junto, o câncer de mama. A Ana, por sua vez, começou a ir em consultas e eu não pude acompanhar porque eu sempre fui devotado ao meu trabalho, sempre fui fixado, sempre fui engessado no meu trabalho, sempre dei o melhor de mim. E quando você está numa posição de que você é chefia, de que você é o gestor, de que você é o líder, de que você é o encarregado, às vezes você acaba deixando um pouco da sua vida particular e foca esse lance de cabeça. E não foi diferente comigo. Eu lembro que no começo do relacionamento, a Ana chegou e falou assim: Felipe, eu acho melhor a gente não ficar mais junto, né? Eu acho melhor a gente terminar o nosso relacionamento, né? E eu, sem entender na época, eu falei: não, capaz, pra que isso? Não tem necessidade disso, né? Você tem um câncer, isso é normal. Minha mãe teve 2 cânceres, né? E como eu tenho vivenciado o milagre de Deus na vida da minha mãe, né, dos meus pais, sempre teve uma vida regada de milagres atrás de milagres. Como disse, minha mãe teve 2 cânceres, né? E os 2 cânceres ela foi curada. Tenho uma vaga lembrança de minha mãe com meus 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, quando minha mãe teve o câncer no seio, né? Eu lembro que ela tirava o sutiã e saía pedaços do seio da minha mãe, né? Foi um câncer muito agressivo que ela teve. Até o ano de 2017, que foi onde minha mãe teve outro quadro de câncer, né? Outra confirmação, né? E eu lembro que ela me ligou desesperada, e eu, como sempre tendo fé em Deus, como sempre tendo, né, as minhas estruturas, né, em Cristo, né, e talvez meu modo apático, posso dizer, de ser até, falei assim: não se preocupe, Deus está no controle de tudo, né? Aquele famoso verso cristão, né? Rapidamente consegui levantar uma verba na época de R$ 4.000, juntamente com os amigos, com os pessoal do serviço, né? Foram bem caridosos comigo, né? Lógico que não precisou, porque minha mãe, na hora da cirurgia, foi curada. Quando o médico ia abri-la para fazer, né, a retirada, não se encontrou antes da tomografia. Antes era aquele negócio da ressonância, né? Então não encontrou mais nada mesmo, né? Graças a Deus. E tudo foi devolvido para os seus, né, para quem me emprestou dinheiro, devolvi o dinheiro. O dinheiro que eu consegui por conta foi um dinheiro que ajudou bastante, que eu mandei uma certa parte para ela, né? Então isso me fez bastante cascudo em relação à Ana Cláudia, né? Eu lembro na época que eu falei assim: não tem necessidade disso, Deus vai curar, né? Deus vai curar, mas é aquele papo de Deus vai curar do seu boca para fora, né? Não, lógico, conta a confiança em Deus, conta a segurança de que Cristo iria curar, lógico.
Porém, um ano fomos levando assim, né? Ela fez a cirurgia de retirada do nódulo da mama, né? Depois fez a cirurgia para retirada dos ovários por causa do hormônio, né? E até então, para mim tava tudo bem, tudo tranquilo. Eu levando a minha vida no trabalho tranquilo, trabalhando tranquilo, né? Porque eu vim de uma família mais humilde, né? Eu vim de uma família em que meus pais, minha mãe, meu pai sempre trabalharam e sempre eu vi o exemplo deles de que assim, a geração que nós viemos é aquela geração de que você com um braço, faltando um braço, faltando uma perna, faltando um olho, você não pode deixar o seu trabalho, né? Então eu vim dessa geração. E quando foi um belo dia, eu fui buscar um remédio nela no HC, né? Aí eu peguei aquele remédio, ela era comprimido na época. Aí eu falei pra menina que tava no remédio, falei assim, ó, pra que serve esse remédio, né? Ela parou assim, ela falou assim, você não sabe pra que é? Eu falei assim, não, minha esposa ela faz tratamento de câncer. Ela falou, mas ela não te falou o que é? Qual tipo de tratamento? Eu falei assim, não, aparentemente não, pra mim ela teve câncer no nódulo no seio e retirou o nódulo e retirou o ovário, né? Foi quando a enfermeira falou pra mim assim, eu não tô autorizada a falar pra você. Qualquer coisa você pergunte pra sua esposa, né? Porque se ela não te falou, não vai ser eu que vou te falar. Confesso pra vocês que aquilo me acendeu um sinal de alerta, né? Eu fiquei preocupado, eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, meu Deus, por que ela não pôde falar? Por que ela não pôde falar? E eu, por ver a cura da minha mãe, né? Eu não entendia porque quando chegava a minha mãe que estava conversando com a Ana, o porquê que a Ana chorava tanto, porquê que a Ana, sabe, queria tanto acabar o relacionamento, porque ela não achava justo eu ter uma esposa com problemas, né? Foi quando eu decidi deixar um dia de trabalho para ir numa consulta com ela, depois de muito tempo, entenda, depois de muito tempo. E eu cheguei lá, sentei, né, na mesa do médico, né, até hoje. Falei assim, né, aquele meu jeitão cristão, né, de ser, né. Então, doutor, aqui anda o quadro da minha esposa, porque nós somos cristãos e assim, eu quero saber qual o problema certo para mim orar pelo problema certo, pra gente, porque a gente vai orar por cura, né. Os meus pastores ensinam a gente a orar indiferentemente de qual seja o problema. Os meus pastores me ensinam a orar por um problema incisivo, entendeu? Lógico que tem a oração abrangente, mas quanto mais incisiva a nossa oração, é o que eles falam, melhor o efeito. Foi quando o doutor, com toda a educação do mundo, com toda a paciência, eu louvo a Deus pela educação do doutor, pela empatia que ele teve comigo, sabe? Ele falou bem assim. Ele olhou pra Ana, olhou pra mim e falou assim: a sua esposa, ela vai morrer por causa desse câncer. E eu lembro que o médico olhou pra ela e falou assim: nós já conversamos, né, Ana, bastante sobre isso, né? E ele entendeu que ela não havia dito pra mim, né? E ele entendeu que eu tava totalmente abstrato na situação toda. E ele, com toda a educação, com todo o jeito certo, acho que as palavras certas de falar, né? Ele falou pra mim assim: olha, o que a gente pode fazer é estender os anos de vida da sua esposa, né? E tornar talvez crônica, né, ou localizada esse câncer, né? E logo na semana, naquele dia, ela tinha feito uma cintilografia, e quando ele mostrou pra mim a cintilografia dela, a minha esposa acendeu como uma árvore de Natal. Eu olhei pra ela assim, foi como se o meu chão tivesse desaparecido. Eu olhei pra ela tão pequena, tão frágil. E eu vi ela desaparecer na minha frente, eu vi o médico desaparecendo na minha frente, eu vi tudo desabando, tudo. Acho que ali eu tive
um déjà vu da história da minha mãe, o que a minha mãe sentiu, né? O porquê que a minha mãe quis deixar eu e meu irmão com meus tios e sumir no mundo, né? Eu lembro que até então aquele câncer localizado pela cintilografia tinha se espalhado pelos ossos da minha esposa. E daquele dia em diante eu passei a olhar com ela com mais olhos de cuidado, né? Passei a ficar mais tempo com ela, não ligar mais para dinheiro, não ligar mais para, sabe, para serviço, para trabalho. Eu não que eu tenha largado emprego, largado o serviço tudo na hora, deixado de viver, não foi isso. Simplesmente eu comecei a ver a minha vida de uma perspectiva totalmente diferente, né? Eu comecei a ver, olhar mais para minha vida e analisar, botar na balança, né? O que realmente eu preciso e o que realmente eu quero, né? Foi então que ela começou a fazer a quimioterapia, né? Mais intensiva, né? Eu lembro que foi muito doloroso a primeiro cortezinho de cabelo dela, né? Ela chegou em casa, tirou a touca e meu irmão estava junto comigo na época morando. Eu lembro que o meu irmão, eu lembro que o meu irmão, ele se abalou olhando assim pra ela, assim, e eu percebi, né? E eu rapidamente peguei e tal, conversei, desconversei, a gente brincou e foi uma reação, foi uma reação involuntária da nossa parte, né? E assim, a gente via ela toda, né, produzida, cabelo, sempre minha esposa sempre foi vaidosa, né? Sempre deixou bem claro o jeitinho dela de bonequinha, de vaidosa e tal. E nesse um ano ela foi fazendo tratamento, né? Aí veio a pandemia, ela continuou trabalhando na pandemia normal, né? O cabelo começou a crescer de novo, e eu trabalhando. Mesmo assim, ainda comecei a ficar meio com. Tava sofrendo uma mudança, uma metanoia, posso dizer, né? Foi quando não. Foi quando ela começou a ficar um pouco mais pior. Foi quando ela começou a piorar um pouco mais e começou a passar mal com alimentos, né? Um tipo de comida. Só teve desinteria, começou a ter vômito e isso acendeu de novo o nosso pisca-alerta, né? Nosso sinalzinho de alerta. Aí foi onde nós fomos pro hospital. Ela fez uma outra tomografia e eu lembro que nessa última tomografia que ela fez, nessa tomografia que ela fez, o médico falou assim, olha, houve uma evolução no seu quadro e seu câncer foi pro fígado. Nós temos vários nódulos, vários pontos no fígado, né? Várias lesões no fígado e não compensa. Eu ainda perguntei pro doutor se não tinha como fazer uma cirurgia, retirar os nódulos, né? Ele falou que não, porque já estava comprometido toda a extensão do fígado, né? E eu lembro que eu olhei para ela assim, ela olhou para mim com a carinha assim, né? Ela fez bem assim com o ombrinhos e falou assim, como se estivesse dizendo, tô tentando sobreviver, né? Tô tentando, né? E ficou impactante pra mim. E ela começou a fazer o tratamento, ficou um pouco mais intensivo, né? E como sempre a gente nunca deixou de orar para Deus. Como sempre, por mais que se abale as nossas estruturas, né? A nossa estrutura não está firmada em qualquer lugar, em qualquer areia. Nossa estrutura está firmada em Cristo, em Deus. Foi onde no final do ano eu senti a necessidade de, né, sair do emprego que eu tinha, né? Sair, pedir as contas, né? Os meus gerentes conversaram muito comigo, sabe? Nossa, eu tenho um carinho tão grande por eles, Marilza, pelo Maicon, não sei se eu posso falar o nome deles, mas enfim, sabe? Sentaram comigo, conversaram bastante, né? Tanto ele como o geral, quanto ela, como setor que era a minha gestora,
né? Assim, não, fique aqui com a gente, continue trabalhando, continue. A gente dá o tempo para você. Olha, não tenho o que reclamar. Tive muitas ausências, comecei a ter bastante tempo com ela em consultas, todas as semanas era consultas. E eu sou o tipo de pessoa que, se eu não estou conseguindo somar, eu não divido, não subtraio. Então eu botei na balança tudo isso e falei assim, eu acho que minha esposa está precisando mais de mim do que a empresa, né? Então assim, a empresa, se eu sair, tem outro no meu lugar, né? Se eu sair, vai ter você substituir. Numa empresa, todo mundo é uma peça insubstituível, ninguém é substituível, né? Todo mundo é uma peça substituível. E quem convive com uma pessoa que tem uma doença, uma doença assim, desse jeito, desse estilo, que a pessoa tem altos e baixos, né? Isso vale para qualquer tipo de doença, né? Para pais que têm filhos com esse tipo de problema, essas pessoas elas se tornam um pouco depressivas, né? Se tornam um pouco assim dependentes, né? E no mês de junho do ano passado, nós perdemos a mãe dela, né? E sabe, a minha esposa já começou a se desfalecer ali, entendeu? E foi onde eu coloquei na balança o que era mais importante para mim. Ou eu continuar com o meu trabalho, com a minha vida profissional, indo de vento e popa, eu tava crescendo na empresa, né? Só que eu fiz uma escolha na minha vida, né? Eu fiz uma escolha e a minha escolha ela é minha prioridade. E eu saí do serviço e Deus supriu minha vida e a vida da minha esposa. Deus não deixou faltar nada. Deus não deixou nós atrasarmos nenhuma conta. Nós vivíamos da mesma forma. E no começo desse ano eu voltei, né, à minha vida profissional, né? Nós recebemos uma cura, que nem eu falei no vídeo reforço, né? Deus foi muito bom. E eu voltei ao ramo, né, do profissional, voltei a trabalhar, né? Foi quando, nessa semana passada, ela fez outra cintilografia e a cintilografia acusou uma pequena lesão no pulmão dela, né? Na verdade eu voltei tudo de novo, né? Eu voltei a trabalhar, voltei a chegar em casa tarde do trabalho, voltei a ter hora para sair, não ter hora para voltar por causa do serviço, né? E foi quando saiu uma outra cintilografia e nós fomos fazer a cintilografia. Eu lembro que ela saiu dentro da sala da cintilografia chorando, né? Falando que não aguentava mais, tanta quimioterapia tendo que ser furada toda sexta, toda quinta-feira. Ela não aguentava mais e começou a ficar um pouco mais depressiva. Foi onde de novo eu larguei os bets do serviço e fui cuidar do meu bem mais precioso. Eu passei essas 2 semanas com ela, né? Passei a ficar com ela de novo, né? Porque você tem que entender, quando as pessoas que estão assim, nesse estado, elas ficam sensíveis, né? Então às vezes perde apetite, perde um monte de vontade de fazer as coisas, né? E essa semana eu fui até o serviço para me desligar mais uma vez do serviço, né? Foi quando um dos meus líderes, né, talvez não soube se expressar direito, ou talvez o que ele quis dizer realmente não foi aquilo, virou para mim e lançou a fala que me deixou totalmente, como diz os piá, como é que é? Pistolão, né? A frase que o tal falou pra mim foi bem assim: você não pode largar as coisas por causa da tua esposa. Eu, numa contraproposta, né, de fala, talvez eu possa ter sido bastante rude, né? Mas eu virei pra ele e falei assim: realmente, eu não posso deixar de meu trabalho por causa da minha esposa. Eu devo deixar o meu trabalho por causa da minha esposa. E no meu automático, eu ali, uma coisa que saiu da minha boca, talvez por uma
por uma autodefesa ou defender a minha esposa, eu falei assim pra ele: cale tua boca, nunca mais fale isso pra ninguém. E eu fiquei revoltado. Foi igual uma vez, a gente encontrou uma pessoa conhecida dela, e a pessoa conhecida foi falar assim: ah, eu tenho uma amiga que tinha o mesmo problema que você tem e morreu essa semana. Meu, se você não tem o que falar, cale sua boca, não fale isso para essas pessoas. Aquilo que você for falar, for agregar para a pessoa, né, for benéfico, se for de aproveito, tudo bem. Às vezes, o que não pode ter valor para você, pode ter valor para outra pessoa. Às vezes, o que você acha que pode ser uma coisa tão simples para você, para outra pessoa, pode ser difícil. Mas a questão aqui é: onde está fixado o seu coração? Onde está fixado o seu bem precioso? Só que assim, o seu bem precioso é diferente do meu bem precioso. E cabe a mim saber aonde chega o seu limite para acabar o meu. E o meu momento de revolta foi pela fala desnecessária da pessoa. Na função de líder, eu já tive problemas com funcionários que a vida pessoal deles estava refletindo na vida profissional. E eu tive que usar de empatia, eu tive que usar de sabedoria nas minhas falas, né? E no meu modo de agir. Talvez para uma empresa, ela não quer nem saber, entendeu? O dever do funcionário, se não compareceu, é trazer uma justificativa. Porque uma empresa não pode parar realmente, entendeu? Porém, quando há chances de eu ou você abrir um precedente, nós, como seres humanos que usamos de empatia, temos que nos colocar no lugar do próximo, né? E talvez ver a melhor forma de solução, ver a melhor forma de estarmos prestando ajuda para a pessoa. Porque às vezes a pessoa não quer nem palpite, às vezes a pessoa não quer nem saber da sua opinião, apenas os seus ouvidos. Talvez o que a pessoa apenas precise é que você pare e a escute. Por mais que você não se sinta a empatia pela pessoa, né, você respeita a dor e o problema daquela pessoa. Você respeita onde estão os valores daquela pessoa. Entenda, naquele momento eu não fui mendigar o meu emprego. Naquele momento eu não fui pedir pelo meu emprego. Não, pelo contrário. Eu, no meu momento de líder, gestor de um setor que tem a sua contribuição na meta da empresa, eu tenho que ter essa consciência de que se eu não estou conseguindo, eu tenho que ter essa consciência de que se eu não estou conseguindo suprir ou dar uma atenção necessária ao meu setor, é um dever meu como gestor simplesmente deixar a oportunidade para alguém que esteja realmente disposto e livre, né, que não esteja carregando a carga excessiva que talvez eu esteja carregando, né, brilhar. Mas é isso, pessoal, entendeu? Minha revolta foi essa. Eu fui me ausentar por um bem da empresa, né? E você pega e para a pessoa e fala assim que você não pode deixar o seu bem. Para mim foi o que ele falou, né? Você não pode deixar o seu bem precioso para vir trabalhar, né? Para mim foi isso que ele falou, entendeu? Mas fica aí, pessoal, tá? Essa é a minha revolta, tá? O meu conselho que eu dou a você que tem alguém perto de você passando um problema parecido como eu, ou até mesmo pior, às vezes a pessoa não precisa de uma opinião sua, às vezes a pessoa precisa apenas dos seus ouvidos, ok? Fica isso de lição para você, fica isso de lição para mim, fica isso de lição para todos nós, tá? E muito obrigado pela sua atenção, tá? Mais uma vez eu quero que vocês levem para o coração tudo que eu estou dizendo
e tirem o melhor, extraiam o melhor de toda essa conversa, de todos os vídeos, né? Porque todos os vídeos antes de eu postar são vídeos que Deus põe no meu coração para falar para vocês, né? E desde já eu te peço para você compartilhar o vídeo, tá? Curtir, tá? Se quiser, comente, estejam à vontade para comentar sobre o assunto, tá? E ative o sininho, porque mais vídeos virão, tá? Esse processo todo, como eu digo, ajuda muito o canal. Deixe seu joinha, compartilhe, tá? E um beijo gostoso no seu coração. Que Deus abençoe você. Até a próxima, galera. Fui!